Minha mãe nasceu no dia 20 de maio de 1918, portanto, no dia 20 de maio de 2018, completaria 100 anos. Morreu, né, desencarnou, ela tinha 93. E pelo fato dela ter presidido a irradiação espírita muitos anos, a irradiação espírita, em comemoração ao centenário de Maria Antonieta Alessandri, organizou uma semana de atividades culturais Maria Antonieta Alessandri, porque minha mãe foi sempre uma grande incentivadora das atividades culturais, educacionais, espirituais, sociais, era parte do jeito de ser dela. E na ocasião me pediram para contar um pouco da história dela. E sem querer ficou um pouco da história do movimento espírita em Goiás. E quando me pediram, né, o Juquinha falou: Raquel, fala alguma coisa. Eu falei: o que você quer que eu diga? Ele falou: olha, eu dei o nome Maria Antonieta Alessandri, uma história de amor. E eu achei lindo, porque eu acho que nenhum título traduziria tão bem o espírito do que moveu Maria Antonieta, a radiação espírita e o movimento espírita. Eu quero só que a gente entenda o amor num sentido muito amplo, inclusive complexo às vezes, da biogênese do amor. O amor é a essência divina, é o hálito divino que gerou todo o universo. Se a gente pensar, o amor está presente no surgimento da vida, é a essência divina que gerou a vida. Foi o amor que promoveu a aglutinação molecular que fez com que se criasse a primeira categoria de vida na Terra. A gente custa imaginar que é vida, mas é vida, que são os minerais. Os minerais foram aglutinados, suas moléculas foram formadas pelo hálito divino, como nos ensina Joana de Ângeles. O processo evolutivo tem várias escalas. Se pensarmos, não é, os minerais, eles são imóveis, eles são mudos, eles não têm aparentemente vida. Na escala evolutiva, depois dos minerais, vêm os vegetais. E mais uma vez foi o amor que aglutinou as moléculas que criou os minerais. Sob o trabalho de milhares de anos, este mesmo amor criou um sistema nervoso embrionário, gerando a sensibilidade que se manifesta nos vegetais. Os vegetais sentem. As plantas sensitivas estão aí para isso. As experiências com plantas que se desenvolvem ou morrem dependendo das vibrações que elas recebem. Portanto, foi o amor gerado que gerou a sensibilidade das plantas, e esse mesmo processo evolutivo, em bilhares de anos, gerou a energia vibratória cósmica que gerou o instinto. Quando uma fera defende a cria, aquilo é o instinto, que mais tarde se transformará em amor. Então, o processo da evolução e da criação do amor vem desde os primórdios. Quando um animal defende o seu filhote, está defendendo a vida dele, o sentimento de instinto gera o sentimento de posse, o sentimento de medo, de perda da vida, de defesa, inclusive com reações violentas. E da mesma forma, no ser humano, o amor tem diferentes estágios de evolução. Então, há várias experiências que comprovam, por exemplo, com ratos, não é? Que quando a mãe ratazana lambe repetidamente o ratinho que nasceu,
esse ratinho é muito mais resistente ao estresse de que um ratinho cuja mãe não o lambeu suficientemente. Então, em todos os estágios, né, então essa lambida, esse instinto é a primeira sensação que o ser humano às vezes tem de amor. E é por isso que a gente vê como na página do Popular, na capa do Popular de domingo passado, 9 casos de feminicídio. Mulheres assassinadas pelo companheiro que se diziam portadores de amor. É aquele amor que é posse, isso não é amor, mas é traduzido às vezes com amor. Então, eu acho que o grande mérito, a grande lição de vida da minha mãe foi essa compreensão clara do amor como manifestação maior, que não é de posse, não é de dependência. Ela sempre foi uma pessoa muito independente no sentido de ter consciência do valor e da importância. Aos 16 anos, Márcia, acho que nem você nem Ivana sabem disso, eu tenho lá em casa um jornal da Escola Normal de Uberlândia, onde ela era a editora de redação do jornalzinho criado. Quando ela tinha 16 anos, o primeiro artigo da revista foi "Por como eu entendo o feminismo". E aí uma menina, em 1934, que escreve um artigo, "Como eu entendo o feminismo", e que se manifesta dizendo que a mulher tem direito de ter as mesmas oportunidades de desenvolvimento da inteligência, da educação e das oportunidades, porque só assim ela terá responsabilidade. Quando eu vejo as discussões de hoje, a gente está discutindo isso. A humanidade é como se fosse um grande pássaro com 2 asas. Uma asa são os homens, outra asa são as mulheres. Enquanto as 2 asas não estiverem igualmente fortalecidas, essa humanidade não vai atingir a plenitude que ela precisa. Então, já em 1934, minha mãe falava isso em Uberlândia, aos 16 anos de idade. A própria geração dela, eu acho que foi uma história de amor. Você está com... Você tem controle aí? Tá. Pode... Bom, por que eu acho... Falta um pouquinho, Rosana. Por que eu acho que é uma história de amor? É uma história de amor à vida, de amor à família, de amor ao espiritismo, à doutrina de Kardec. Ela tinha muitos nomes. Maria Antonieta, a maioria das pessoas a chamavam de Dona Antonieta, muita gente a chamava de Tieta, alguns netos chamavam de Vó Tieta. O meu avô chamava ela de Mariette, que de brincadeira virou Marionete. Então, tudo isso era para refletir quem era essa mulher linda, que eu acho que era um dos meus encantos quando eu era criança, é ficar do lado da penteadeira quando ela ia em alguma festa, vendo ela se maquiar e se aprontar para as festas, porque ela parecia Elizabeth Taylor. Então, na minha infância, era aquela coisa linda de vê-la se aprontar. Mas ela nasceu numa cidadezinha pequenininha, lá em Monte Alegre de Minas, perto de Uberlândia. E a história da geração dela também foi bonita, porque foi preciso que lá na Itália 2 pessoas se casassem, Ângelo, italiano, Maria Isle, alemã. Foi preciso que aqui no Brasil Zé Vilela se casasse com Elisa. Elisa, é bom que se observe, é a minha, como é que é? Bisavó, mãe da minha avó, Dona Elisa Marques, já era, Márcia, amiga de Eurípides Barçanufo. Então, eu venho, graças a Deus, de uma família de gerações de espíritas, porque vó Elisa já era amiga de Eurípides Barçanufo. Pode passar? E Vitório era o meu avô, pai de Maria Antonieta, Isoleta. Vitório era conde na Itália, um homem nobre, de uma educação finíssima. Aos 2 anos de idade, ele me punha sentada do lado dele para ouvir ópera, porque ele adorava música erudita.
E com a guerra, as famílias nobres perderam tudo que tinha. O governo confiscou joias, dinheiro, títulos, tudo que tinha, residências, e a família perdeu tudo. Ele era engenheiro, ouviu falar que São Paulo precisava de engenheiro, veio para São Paulo, segundo ele, para ficar rico e voltar para a Itália. Nem ficou rico e nem voltou para a Itália. Porque chegando em São Paulo, ele viu que aquele anúncio era fake news, não era exatamente como era oferecido, e ele acabou se vendo obrigado a fazer o trabalho de agrimensor, de medir fazendas, e foi parar no interior do Brasil, no sul, no Triângulo Mineiro, onde o vovô tinha, pode passar, tinha fazenda. Casou-se, está ali Dona Isoleta, uma mulher admirável, extremamente estudiosa, ela do interior de Minas, nunca tendo saído do Triângulo Mineiro, tinha estudado sozinha, ela lia Victor Hugo em francês, ela lia literatura francesa em francês por esforço próprio. Então, eu tive a honra de ter famílias que estimularam muito o estudo, o conhecimento, a cultura, a literatura. Com 12 anos, mamãe foi para Uberlândia fazer o curso normal. O sistema educacional era diferente naquela época. Foi fazer o curso normal, voltou para Monte Alegre, foi ser professora, foi diretora de um grupo escolar, mas ela ansiava por estudar. Ela queria muito ir para Belo Horizonte para fazer faculdade. Uberlândia não tinha, perto de Monte Alegre não tinha. E ela convenceu meu avô, que resistia muito à ideia. Ela tanto bateu que ela acabou convencendo com um argumento que é também impensável para aquela época. O vovô falava, não pode ir. Por que não? Porque não pode. Porque uma menina sozinha como você em Belo Horizonte vai virar prostituta. Se virar, não vou ser a primeira e nem a última. Eu acho que eu devo ir. Então, ela acabava convencendo as pessoas pelas argumentações mais impensáveis, e lá foi ela para Uberlândia, junto com a irmã, um ano de diferença, Silvia Alessandra, que as duas sempre foram muito unidas. Chegando em Uberlândia, chegando em Belo Horizonte, um dos primeiros encontros que ela tem é com aquele jovem lindo, meu pai, Clóvis Figueiredo, que tinha vindo do sul de Minas, tinha ido para fazer medicina em Belo Horizonte. Mamãe era noiva em Monte Alegre. Abandonou o noivado, abandonou o noivo e se apaixonou e casou com o papai. Também outra coisa pioneira, porque ir sozinha noiva e desmanchar o noivado era uma coisa muito revolucionária para aquela época. Desmanchou o noivado, casou, e a irmã dela, Silvia, também se casou com um mineiro que tinha ido para Belo Horizonte estudar. A Goiânia estava nascendo naquela época. Eles resolveram vir para Goiânia e começar a vida aqui nos primórdios de Goiânia. Um outro ciclo de desenvolvimento de amor estava acontecendo. Em 1945, mudou para Goiânia um engenheiro chamado Dr. Colombino Augusto de Bastos. No Natal de 1945, Ivana, você sabe disso, porque o núcleo que gerou a Federação Espírita foi a União Espírita do Estado. No Natal de 45, no Natal dos Pobres, que a União Espírita fazia, o Dr. Colombino foi convidado a ir. Conheceu Dona Nostalgia, uma professora aposentada que morava na Vila Nova, e que o convidou para começar a constituir um grupo de estudos da doutrina espírita. Desse núcleo de estudos da doutrina espírita surgiu um centro espírita lá na Vila Nova chamado Tenda do Caminho. Até essa época, eles tinham dificuldades, funcionava às vezes numa casa de um, na casa de outro, mas finalmente, em 1951, inauguraram a obra. O espírito de desprendimento da minha mãe realmente é fantástico. O meu pai, como todo bom mineiro, veio para Goiânia, é médico,
primeiro dinheirinho que ele juntou, ele comprou um lote, que era o que ele gostava de fazer. Comprou um lote e, muito orgulhoso, deu o lote de presente para a mamãe. Depois que ela recebeu o presente, ela disse: é meu, é seu. Para fazer o que eu quiser, para fazer o que você quiser. Então eu vou dar para Tenda do Caminho. A tenda não tinha sede própria. Então aquela área toda da Vila Nova, que hoje é a Irradiação Espírita Cristã, foi o primeiro dinheirinho que o papai juntou, o primeiro lote que ele comprou, o presente que ele deu para a mamãe e que teve o efeito multiplicador de ser a sede da Irradiação Espírita Cristã, onde o Dr. Colombino foi presidente muitos anos. Ele desencarnou muito cedo. Mamãe era a primeira vice-presidente e assumiu a presidência. E a irradiação, quando eu falo da história, não é da mamãe, na verdade, Chico Xavier disse que Dr. Colombino, 20 anos antes de encarnar, havia sido preparado na espiritualidade para criar um núcleo e sendo preparado mediunicamente. Dr. Colombino era uma dessas pessoas que tinha uma capacidade mediúnica espantosa, comparável a Zé Rigó, enfim, uma série de coisas, mas ele veio preparado para isso porque no plano espiritual, naquela época, início dos anos 40, estava sendo montada um trabalho grande de espiritualidade no centro-oeste, no centro do Brasil. Aqui está fadado para ser coração do mundo, a pátria do evangélico, já é, de certa forma, mas não foi coincidente a mudança de Chico Xavier para Uberaba, saindo de Pedro Leopoldo, ele veio para o Triângulo. A irradiação espírita aqui, logo depois a Federação Espírita em Brasília, antes disso um centro espírita no Núcleo Bandeirante, quando mal existia Brasília, chamado Sebastião Mártir, que foi fundado por orientação da Tenda do Caminho, depois Irradiação Espírita, constituindo um núcleo protetor e vários núcleos espiritualistas que surgiram. A Irradiação Espírita teve essa capacidade muito linda de produzir filhos. O irmã Sheila, da Vila Bajar, era do seu Joaquim, que era da irradiação. Sebastião Mártir, lá em Brasília. Dona Sinhá Marquês, grande amiga da minha mãe, ela que foi lá fazer a inauguração. Várias casas, Lar de Jesus, em Monte Alegre de Minas, onde minha mãe nasceu. Então, há vários centros, várias casas espíritas multiplicando esse trabalho. E um dia, um músico de Monte Alegre veio para fazer tratamento espiritual na irradiação. Chamava-se Nonato. Um amor de pessoa, eu me lembro muito do Nonato, tocava trombone, a gente ficava assim muito encantada. Ele veio, fez o tratamento, voltou para Monte Alegre. Um belo dia ele estava na chacrinha capinando, sentiu um desejo incontrolável de escrever alguma coisa. Foi quando ele escreveu num pedacinho de maço de cigarro, que ele não tinha papel junto, o hino a Emmanuel. Então, e por que isso? Os hinos tiveram uma influência muito grande na irradiação espírita, porque minha mãe acreditava nisso, nos fluidos, na força da música, criou coral espírita, as crianças faziam teatro. Na minha casa a gente fazia teatro no quintal de casa. Ela sempre valorizou muito a cultura e os hinos da irradiação se tornaram hinos que inclusive se repetem em várias casas espíritas, criando uma identidade espírita muito forte, que nos aproxima, que é uma força aglutinadora. Além dos hinos, ela também acreditava no papel da difusão da doutrina espírita. Por isso que eu digo, eu não estou falando da história da minha mãe, eu acho que eu estou falando um pouco dela ter sido instrumento de difusão da doutrina espírita em vários aspectos, seja através dos hinos que eram divulgados, seja através das casas espíritas que surgiam através da irradiação, seja através dos programas radiofônicos. Antes de existir televisão, eram programas de rádio que ela fazia.
Ela, né, depois foi passando para várias pessoas, Juquinha, Paulo, enfim, várias pessoas se substituíram, mas ela foi a grande pioneira de ir atrás do diretor da Rádio Brasil Central e pedir um espaço de rádio, e atrás do dono da TV em Anguera para pedir um espaço na TV em Anguera, e ela começou uma série de divulgação numa época que não existia internet, que não existia essa facilidade de comunicação. Ela foi visionária na compreensão de que era importante usar os meios de comunicação para que a doutrina de Kardec chegasse a todos. O período em que ela esteve, pode passar, ela esteve à frente da irradiação, também foi um período muito rico de visitantes. Além dessa divulgação, como ela sempre acreditou na educação, no conhecimento, no estudo como a causa da evolução das pessoas, não é? A irradiação acabou sendo o centro de várias visitas ilustres. Naquela época, não tinha universidades consolidadas. Minha mãe foi convidada a ser professora da Universidade Federal, da Universidade Católica, porque ela tinha curso superior numa época que não tinha gente com curso superior para ser professor das universidades, mas ela conscientemente fez opção pelo trabalho filantrópico, voluntário, de dedicação à doutrina espírita. Por isso, recusou o convite de ser professora na Federal, de ser professora na PUC, de ser professora, porque a missão dela era a doutrina espírita, que ela exemplificou através da vivência na irradiação espírita. Mas como ela tinha um nível educacional, tinha estudado filosofia em Belo Horizonte, tinha trabalhado com Dona Helena Antipoff, uma educadora russa que veio para o Brasil para trabalhar a educação principalmente com as pessoas com deficiência. Muito pouca gente também sabe disso, mas o Pestalozzi de Goiânia foi criado na minha casa. A mamãe foi a criadora do Pestalozzi. Então, como ela tinha essa influência intelectual, muitos dos intelectuais que visitavam Goiânia falavam na irradiação. Pietro Baldi, por exemplo, um filósofo italiano da maior importância, autor de um livro símbolo, que é A Grande Síntese, a palestra dele não foi numa universidade, num curso de filosofia, foi na irradiação espírita. E a gente tinha depois a oportunidade de convívio, não é? Pietro Baldi era baixinho, enfim, eu tive a felicidade. Malba Tahan, o grande matemático, quando veio a Goiânia, a palestra dele foi na irradiação. Huberto Roden, o grande filósofo, o primeiro contato com Goiás foi através da mamãe, através da irradiação. Depois, o professor Múcio levou para o Instituto Araguaia, com muito mais estrutura, uma série de desenvolvimentos, de desdobramentos dos cursos com Huberto Roden, mas a semente toda era lá em casa, né, na irradiação. Em 1961, pode passar, só para vocês terem uma ideia do trabalho muito de doação. E esse trabalho não foi sem incompreensões. Eu quero que vocês entendam que não foi tudo mar de rosas. Ela nunca reclamou, sempre teve um bom humor incrível, nunca deixou nenhum problema crescer. Os problemas chegavam para ela, eles diminuíam de tamanho, ela minimizava, relativizava e tocava para frente, olhando sempre o lado positivo. Mas ela sofreu todo tipo de pressão social. Ela, por exemplo, eu me lembro dela recebendo apoio de quase todos os governadores, só que eles falavam o seguinte: eu vou ajudar a irradiação, mas não fala que eu ajudei não, porque senão o bispo me fica bravo comigo, ou não sei quem fica bravo comigo. Havia muita discriminação, ainda muita. Ela enfrentou tudo isso com muita altivez
ela usava do nível intelectual que tinha, talvez do nível social do papai ser o primeiro cardiologista em Goiás, fundador da Academia de Medicina de Goiás, e ela transitava no meio social sempre para captar benefícios, influência positiva em relação ao espiritismo, em relação às obras assistenciais, em relação ao trabalho que tinha que ser feito. Teve uma época que ela foi muito atacada, porque nos anos 50, 60, a gente nem vê isso mais hoje, mas Goiânia tinha a chamada zona de prostituição, ela da zona. Então, a prostituta era uma coisa assim que tinha que ser banida do mundo. E a dona de uma dessas casas de prostituição mais conhecidas frequentava a irradiação. Ela ia lá, quietinha, discreta, sentava lá. E a mamãe sempre a tratou como tratou Pietro Baldi, Roberto Roda e a dona da casa de prostituição. Isso realmente nunca houve a menor diferença. E, inclusive, foi acompanhado de alguns médios, atender uma moça que uma vez precisou de apoio, estava muito mal numa dessas casas. Então isso, vocês podem imaginar, gerava incompreensão da sociedade, inclusive do nível social em que ela circulava. Mas ela sempre teve muita firmeza, muita grandeza, que acabava influenciando as pessoas e quebrando preconceitos. É muito difícil quebrar preconceito. Aliás, o Einstein diz que é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito, mas ela teve um papel muito importante de quebra de preconceitos, no tipo de relacionamento que tinha com as pessoas, não é? A primeira obra feita foi a obra do berço, de dar enxovais para mães solteiras, para mães necessitadas. E quando ela desencarnou, nós tivemos um velório muito longo, porque meu irmão mora na Alemanha, não conseguia chegar aqui. O tempo todo do velório, sem nenhuma programação ou prévio planejamento, não ficou um minuto sem ter alguma música, alguma prece. E uma das primeiras pessoas que me procurou foi uma moça que eu não conhecia, me disse... minha mãe estava pronta para fazer aborto quando a sua mãe deu um enxoval para ela e cuidou dela até que eu nascesse. Eu sou grata, porque se não fosse sua mãe, eu não estaria viva. Posso cantar para ela? E cantava alguma coisa. E assim era ela. Ela fazia esse trabalho com a sociedade de quebra de preconceitos, de captação de recursos financeiros para a construção das obras físicas. O lema da irradiação nessa fase era: a fé sem obras é morta, e construiu muitas casas. Tudo que existe hoje foi construído nessa época, não é? Mas a primeira obra foi a obra do berço, exatamente para ajudar a mãe solteira e evitar, inclusive, potenciais abortos por mães desesperadas. A livraria Castro Alves, que não é a livraria de hoje, essa depois acabou, depois voltou, mas a livraria também foi uma das primeiras ações, pela importância que ela sempre dava aos livros, ao estudo, ao ensino, ao evangelho, e a importância de alimentar a alma como se alimenta o corpo. Então a livraria foi logo das primeiras obras, e logo depois uma escola, né, a escola da Casa da Pequena Costureira, que além da escola ensinava a profissionalização das meninas através da costura, para terem uma profissionalização. Era impressionante como minha mãe tinha um espírito empreendedor. Ela envolvia as mulheres da sociedade para gerar recursos também para a irradiação. A fábrica de lençóis criada, né, na casa, lá no lar de Matilde, fazia os lençóis mais bonitos de Goiânia. Ela tinha alguém que ela conhecia, que era importante, que morava em Brasília, que vendia os lençóis da irradiação em Brasília, alguém que morava em São Paulo. A renda da fábrica de lençóis, que não custava nada, porque eram mulheres da sociedade que doavam o tempo de trabalho para fazer os lençóis. A renda da fábrica de lençóis mantinha a maioria das obras assistenciais. Então ela sempre pensou, já teve fábrica
fábrica de alimento para vender para engenharia, empresa de construção civil. Então, ela sempre pensava em sustentabilidade das ações feitas, não é? Creche, ambulatório médico, sempre teve um ambulatório médico. Primeiro era alopata, era o meu pai que atendia todo fim de semana e distribuía remédios, que ele ganhava com distribuidores de remédio. Depois foram surgindo alguns médicos homeopatas e a orientação foi mais no sentido da homeopatia. A escola pré-escolar, Escola Reunida Tenda do Caminho, ou seja, escola, livro, música, cultura, estudo. Instituto Educacional Emmanuel, até hoje. Essa história dessa área também é interessante. O pessoal lá do Lar Francisca de Lima, seu Carlos, né, ganhou 10 mil metros quadrados nessa região para construir uma creche. Ele tinha um prazo, senão o lote tinha que ser devolvido para o Estado, para a Prefeitura. E já estava encerrando o prazo, ele não conseguia o recurso para construir a creche. Começou, mas não deu conta. E ele propôs para a diretoria da irradiação que se eles ajudassem a construir a creche, o que ele queria, em 3 mil metros sobrava espaço. E 7 mil metros ficariam, então, para a irradiação, para a construção do ginásio. E foi assim que surgiu o ginásio Emmanuel. A irradiação ajudou a terminar a construção da creche e construiu o Emmanuel, sempre usando as influências sociais. A mamãe era tão assim determinada no que ela fazia, que ela trouxe para a inauguração do ginásio Emmanuel nada mais, nada menos do que Juscelino Kubitschek, quando era presidente da República. O presidente da República veio a Goiânia para inaugurar o ginásio Emmanuel, porque ela tinha sido colega de turma em Uberlândia do Rondon Pacheco, que era uma espécie de primeiro-ministro do Juscelino, trouxe o Juscelino para inaugurar. Eu sei que ela fazia as movimentações políticas, sociais, com o mesmo empenho, a mesma atenção, que ela evitava que mães abortassem, que ela evitasse que meninos seguissem depoimentos. Uma vez, também no enterro, um menino chegou perto de mim e falou: olha, sua mãe tinha uma Kombi, não tinha? Eu falei: tinha. Às vezes ela pegava a Kombi da irradiação, ela mesmo dirigindo, saía andando pelas periferias para ver o que estava acontecendo. Aí ela voltava: está precisando de creche não sei aonde, está precisando de não sei quem, não sei aonde. E pegava pessoas. Quantas vezes eu vi chegar na minha casa, como foi o caso desse menino. O menino na rua, ela descia, conversava, entendia um pouco as agruras, levava lá em casa, dava um banho, dava um lanche, dava uma roupa e arranjava alguma forma de encaminhar esse jovem. Então, com a mesma naturalidade que ela transitava em palácios, ela transitava nas periferias de todas as zonas de Goiânia, inclusive correndo o risco de ser mal vista, porque ela nunca se importou com isso. Era o espírito, o desejo humano de ajudar. Me aposentar para escrever um pouco a história do espiritismo em Goiás e da irradiação espírita particularmente. O desenvolvimento de vários médiuns, através do estudo sério, o desenvolvimento de vários médiuns deu à irradiação uma estatura espiritual de grande respeitabilidade, respeitada por Chico Xavier, por Divaldo Franco, por todos os luminares do movimento espírita. Um clima permanente de seriedade nos estudos, ambiente de grande fraternidade reinante no grupo. Ela era impecável nessa coisa de aglutinação das pessoas, apesar de ciúmes que existem na casa, de personalismos, de ego que fala mais alto, ela tinha uma capacidade aglutinadora
fantástica, e o clima era de ânimo, de alegria, de gratidão pela oportunidade, inclusive gratidão pelas dificuldades que apareciam. Uma vez uma mulher me deu um depoimento, falou: olha, eu vivia muito mal com meu marido, até que sua mãe mandou eu fazer o seguinte: cada vez que ele brigasse comigo, eu fechasse os olhos e falava assim: obrigada, Senhor, por ter ele como marido, porque ele me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu tenho que ser uma pessoa melhor e entendê-lo do jeito que ele é. Isso é sábio, porque um dos grandes males que a gente vive nos relacionamentos são expectativas descabidas que a gente tem das pessoas. Se a gente pensar a relação que a gente tem com um bichinho, por exemplo, eu adoro o cachorrinho que eu tenho, eu adoro um gatinho que eu tenho, a doação de amor que eu tenho com o meu cãozinho de estimação é incondicional, eu não peço nada de volta, até porque eu sei que o cachorro tem determinadas limitações no que ele pode retornar de amor. Basta eu ter amor por ele e sentir a lealdade, o amor que ele tem comigo, mas eu não cobro do cachorro. Por que eu vou cobrar do meu companheiro que claramente está num nível de evolução espiritual diferente do meu? O amor verdadeiro é esse, que te faz compreender a diferença dos outros, que te faz não exigir do outro aquilo que ele não tem. Isso é um erro que a gente faz, inclusive no processo educacional. Eu tenho muita clareza e converso sempre com os professores, né, da rede estadual. A gente tem que criar condição para que o aluno aprenda, da mesma forma na vida. As condições têm que serem criadas para que a pessoa evolua. Esse foi, eu acho, o grande papel da minha mãe, criar condições para que as pessoas crescessem, evoluíssem, prosperassem. Porque não adianta, olha, por mais que uma mãe queira, ela não aprende física pelo filho. O processo de aprendizagem de física é uma coisa pessoal, intransferível, só o aluno pode aprender. Por mais que o professor queira, ele não aprende matemática pelo aluno. Por mais que eu queira, como pessoa amorosa, eu não posso fazer com que o meu filho aprenda os mecanismos de evitar a depressão, de evitar o suicídio, de evitar a automutilação que anda comum com os jovens. Então, é processo individual. O processo evolutivo é individual. O nosso papel como casa espírita, como educador, como pai, como mãe, é criar oportunidades para que as pessoas cresçam intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, porque esse é o nosso papel. A gente vem na Terra para isso, para crescer, para evoluir, para prosperar. E vamos todos crescer, evoluir e prosperar. Esse é o nosso destino final. Não há nada que impeça esse processo. Só que cada um tem um ritmo diferente. E a minha mãe tinha uma clareza muito grande disso. Em uma ocasião em que ela chegou a ser ameaçada por uma pessoa que desenvolveu um sentimento mórbido em relação a ela, em que a pessoa com revólver na mão, só as duas, num lugar afastado, dizia: ou eu me mato ou eu mato a senhora decide. Nem em momentos dramáticos como esse, ela perdeu a serenidade, ela perdeu o controle e a firmeza, e muito menos a capacidade de amar, entender e perdoar. Então, por isso é que eu acho, não é, quando eu falo que é uma história de amor, é no sentido do amor mais profundo. É amor quando o vovô veio da Itália, quando eles cantam ópera, quando a vovó fica, né, conversa com ela. É amor quando ela encontra o papai. É amor quando ela tem os filhos. É amor, mas é um amor maior. É um amor maior, que extrapola o núcleo familiar biológico
e que atinge núcleos mais amplos de espalhar amor. Volta aqui, acho que você tem uma coisa. Tá. Bom, hoje em psicologia a gente trabalha muito com uma coisa chamada mindset. Mindset é o jeito que a gente vê a atitude da gente. Existem no mundo basicamente 2 tipos de mindset. Mindset quer dizer a forma como a mentalidade, como a nossa cabeça é formada. Essa é a grande descoberta da psicologia, dos trabalhos cognitivos mais recentes, não é? Eu resumiria dizendo que há 2 grandes grupos de pessoas no mundo. Aquelas que têm o mindset fixo, que acham que são do jeito que são e que não tem muito o que fazer para mudar, do jeito de ser. Para o bem ou para o mal. Tem gente que às vezes acha negativamente, mas tem gente que até ser inteligente pode atrapalhar. Por exemplo, uma mãe que fala para o filho que ele é inteligente o tempo todo, achando que está estimulando, ela pode estar fazendo a estimulação errada. Há muitos casos comprovados de crianças em que o pai, a mãe, a avó, Joãozinho é muito inteligente, ele é muito inteligente. E que lá na frente, de repente, ele começa a não testar situações novas de medo de provar que ele não é tão inteligente quanto as pessoas pensam. Então, a gente não deve nunca falar que a criança é inteligente. A gente deve estimular o esforço que ela faz, ser esforçado, você é estudioso, você está procurando, você é guerreiro. Mas a pessoa que tem mindset fixo, que acha que é inteligente, ele acaba criando mecanismos de provar que ele é daquele jeito. E às vezes tem um efeito negativo. Mas quando a pessoa... Mas hoje a gente tem técnica de ajudar a mudar as 2 coisas. Mas existe uma coisa chamada mindset de crescimento, que são pessoas que acham, que pensam que podem mudar o jeito de ser pela forma como ela se enxerga, pela atitude que ela tem sobre si mesma. E a atitude que a gente tem sobre nós mesmos influenciam a forma como a gente age no mundo. E inclusive como as pessoas agem em relação a nós. Isso é o que há de mais moderno em psicologia. E a minha mãe não sabia de competência socioemocional, nunca ouviu a palavra mindset na vida, mas ela é o exemplo mais acabado que eu conheço de alguém que tinha esse mindset de crescimento, de achar que através do esforço próprio, da persistência, da disciplina, do foco, você pode ser quem você quiser. Então, é essa forma de amor muito que ela tinha também, que está em completo acordo com os descobrimentos científicos de toda a parte comportamental e de psicologia. E ela claramente, era uma pessoa muito alegre. Quando eu perguntei para os meus netos, eu tenho 7 netos, eu falei, vovó vai ter que falar sobre a Tieta. Como é que você descreve a vovó Tieta? O que você lembra dela, né? E é engraçado, porque foram muito repetidos a influência que ela deixa nas pessoas. A vovó era serelepe, ela era brincalhona, ela fazia piadinha, por exemplo, no dia que ela desencarnou, nós almoçamos no palácio, o governador era o Dr. Alcides, e o Dr. Alcides seguiu a orientação do Marconi de fazer um almoço de Natal com a comunidade espírita todo ano. E foi um almoço da comunidade espírita. Eu não sei se era você que era presidente, não, era o Aston. Eu sei que desde o primeiro almoço que a gente tinha no palácio, o cara do cerimonial chegava para mim e falava assim, a palavra é da senhora. E eu falava, com a comunidade espírita, não sou eu que tenho que falar, é a minha mãe. E a mamãe falava no meu lugar. E aí sempre tinha uma fala dela, uma fala do presidente da Federação Espírita e do governador.
Nesse dia, por alguma razão, quando o cara do cerimonial me chamou, eu não passei a palavra para ela. Eu fui lá e falei sobre ela, sobre a importância dela para a divulgação das obras do trabalho doutrinário de Kardec e os estudos da doutrina espírita. Aí o Aston falou pela federação, o Dr. Alcides falou, e ela olhou para mim, olhou para a primeira-dama e para o governador e falou assim: ué, eu não vou falar? Todo ano eu falo, né? Aí a primeira-dama ficou toda sem graça e falou: Dona Antonieta, esse rapaz do cerimonial é novo, ele não entende nada. A senhora, desculpa, a senhora não precisa ser anunciada, vai lá e fala. Ela falou: não vou falar não, sabe por quê? Se eu for falar, eu vou mandar beijos para o governador. Você dá os beijos no governador? Estamos combinados assim? Estamos combinados assim. Então, ela sempre tinha uma saída de bom humor, serelepe, alegre, divertida. Era brava quando precisava, muito brava, mas carinhosa. Teimosa. Só fazia o que ela queria também. Viajante do mundo, amava conhecer países, pessoas, saiu daqui, foi para a Índia ficar um mês com Sai Baba para estudar a doutrina do Sai Baba, ia para todo lugar onde ela pudesse associar viagem com aprendizagem. Volta lá um pouquinho, por favor. Realizadora, ativa, bondosa, generosa. Claro que isso são os adjetivos que os netos usaram. É a sensação um pouco que eu acho, que é a impressão que ela deixou em todos que a conheceram. E o meu propósito aqui, mais do que falar dela, é talvez dar algumas dicas sobre formas de mindset, sobre formas de ser, formas de entender o amor, que são capazes de realizar transformações. Então, nós como espíritas que temos entendimento da capacidade infinita transformadora do amor, temos que usar dos conhecimentos, do exercício da humildade, do exercício da tolerância e da generosidade para ajudar a construir, principalmente no momento conturbado em que nós estamos vivendo, em que forças espirituais e terrenas se movimentam para causar cisão, divisão, intolerância, controvérsia sobre todos os aspectos da vida. Talvez cabe a nós, individualmente, trabalhar pela nossa própria evolução. Até porque só quando nós nos amamos pelo trabalho constante e disciplinado de autodisciplina, de autogestão, de autorrealização, só depois de atingir o estágio de desenvolvimento individual e próprio é que nós seremos capazes de entender o outro, de amar o outro. Não é à toa, não é, que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente inverter essa frase, amar a si mesmo primeiro, porque se eu não me amo, eu não sou capaz de amar o outro e muito menos capaz de amar a Deus. Então, com essa reflexão, para a gente pensar nessa inversão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, na verdade, vamos fazer o exercício inverso, que só chegaremos a amar a Deus verdadeiramente quando formos capazes de amar a nós mesmos, de nos amarmos, de nos entendermos, de nos perdoarmos, de nos prosperar, fazer o trabalho constante, disciplinado, de prosperar, evoluir, crescer através do estudo, porque é através do estudo que nós ampliamos o nosso universo. Se eu não sei nada sobre alguma coisa, aquela coisa não existe para mim. É ou não é? Então, cada pessoa tem o universo do tamanho dos saberes que ela tem. E isso é que faz toda a diferença de uma pessoa para outra. Cada pessoa é do tamanho do universo do seu saber. Por isso é que
fora do estudo, fora da caridade, fora da autogestão da própria vida, dificilmente atingiremos o estágio de amor necessário para amar ao próximo e amar a Deus, que é o nosso grande objetivo e para o qual estamos destinados, porque o nosso destino é a luminosidade. Somos não um corpo que tem espírito, mas somos espírito transitoriamente alojados num corpo, mas buscando a luminosidade, buscando a luz através do amor. Que Deus nos abençoe, nos inspire e proteja hoje e sempre em todas as nossas ações. Obrigada.